Elivaldo Barbosa, muito boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, e boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nós estamos vivendo um momento de inflação sob equilíbrio, né? Nos últimos meses, nós temos visto que a inflação está num patamar bem menor do que o que se via há um período atrás. Sinaliza controle, né? Um certo controle dentro da meta estabelecida desse programa do governo federal já adotado há muito tempo de controle da inflação e, graças a Deus, nós estamos com medidas que estão possibilitando um certo equilíbrio inflacionário na economia. As metas da inflação, né? Exatamente. O teto da meta, o centro da meta. Centro da meta, estão até abaixo do centro da meta. Abaixo do centro da meta nesses últimos meses. Mas nós temos uma reportagem feita por Egídio Brito que mostra que esse comportamento, às vezes, tem representado deflação, queda no valor dos preços de alguns produtos. Vamos acompanhar. Arroz, feijão e carne, itens alimentícios que o brasileiro não abre mão. Mas até pouco tempo, mantê-los na mesa devido aos altos preços foi bem complicado. O quilo do feijão, por exemplo, chegou a R$ 12 no mercado. Hoje custa R$ 3 na banca da Dona Tereza, que é permissionária da SEAP. Mas ainda assim, ela diz que se esforça bastante para vender o produto. Eu encho os pacotinhos e saio andando na Ceasa todinha, vendendo. Para estimular? É, senão eu fico só sentindo o cheiro das panelas dos outros. O preço mais baixo do feijão está ligado à deflação que está presente ainda em outros alimentos, como o tomate, que teve queda de 12% em seu preço. O arroz, que havia subido para 16% no ano passado, já recuou 8,58% esse ano. Depois de fechar com altas de 10,38% em 2015 e de 9,4% em 2016, o segmento de alimentos em domicílio deve terminar o ano negativo, podendo ficar entre menos 3% e menos 4%. O diretor de Estatística e Informação da Fundação CEPRO ressalta os motivos para a queda dos preços. A primeira delas foi a excelente safra registrada pelo estado do Piauí nessa safra 2016-2017. Nós estamos registrando recordes nessa produção. Mas há um outro fator que não pode ser ignorado: a baixa circulação de dinheiro. Não é que o comerciante não queira aumentar os seus preços, mas nós temos uma baixa circulação de moeda. Os consumidores não se mostram muito atraídos pelas ofertas e até discordam da queda dos preços. Olha, aqui na Ceasa já foi bem mais barato. Aqui não compensa muito pelo preço. O que eu vejo assim é pela variedade e pela qualidade, sabe, do alimento, sabe? Uma maçã dessa aqui para você encontrar no supermercado é difícil, mas é qual o mesmo preço? É nesse sentido, entendeu? Mas tá o mesmo valor. Tá um pouco em conta, né? Apesar de tudo tá meio difícil, mas tá um pouco em conta aqui na Ceasa. Tem conseguido levar mais itens para casa? Pouco menos, né? Como há 2 meses atrás, 3 a gente levava um pouco mais. Os especialistas acreditam que a deflação vai permanecer entre os alimentos básicos, mesmo em meio às dificuldades de venda e consumo. Há ainda uma grande instabilidade, principalmente política, no Estado brasileiro. Isso também contribui para a formação dos preços. Nós, não só o consumidor, mas o produtor, o comerciante, ele não tem um horizonte definido para médio e longo prazo. Então isso causa incerteza, mas os elementos são favoráveis a que os alimentos continuem, não em queda progressiva, mas pelo menos tendem a se estabilizarem. Olha, e toda essa situação depende muito do cenário, né, de onde nós estamos inseridos, né? A economia se comporta muito, não ao sabor de acasos, mas ao sabor daqueles acontecimentos, principalmente políticos e do mercado, que acabam apontando os preços. E nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Fundação CEPRO, Antônio José Medeiros, que vai conversar um pouco conosco a respeito desse cenário todo, desse contexto todo em que está inserido também a inflação. Então, Antônio José Medeiros, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, a todos do apoio e aos ouvintes telespectadores aqui do nosso TV. Bom, como é que você tem enxergado o horizonte em relação não só ao comportamento dos preços, mas à economia, levando em consideração essa cena política nacional? É normal no movimento da economia, sobretudo na economia capitalista,
quando você tem recessão, falta de crescimento econômico, os preços tendem a cair. Essa é uma das poucas leis, que a gente pode dizer assim, que existem na economia. Então essa queda de preço é resultado dessa... De 2 anos, em primeiro lugar, de 2 anos de inflação. Porque o déficit público, que é uma causa também de inflação, ainda não foi controlado. Pelo contrário, teve que ter um reajuste de 129 bilhões para 150 para 170 e que ainda deve se repetir no ano que vem. No caso, eu queria chamar a atenção só para é positivo. Toda vez que a inflação cai, é positivo. E, felizmente, está se fazendo uma política inteligente, que é a redução da taxa de juros. Não tem sentido, como tem sido costume em outras épocas no Brasil, se ter inflação baixa e juro alto. Tem que, também, é a regra da economia. Não teve crescimento, baixa a inflação, baixando a inflação, baixa o juro. Baixa o fator de estímulo ao aquecimento da economia. É isso que vai reativar o ciclo, estimular o crescimento da economia. Nós aqui no Piauí fazemos o índice de preço ao consumidor só de Teresina. Há mais de 20 anos, a Fundação CEPRO faz esse estudo que já serviu, inclusive, eu acho que agora vai voltar a servir de base para negociações trabalhistas entre sindicatos e às vezes, a própria Justiça do Trabalho pediu a informação utiliza o índice para ajudar nas negociações. E 2 coisas que eu queria só ressaltar. Primeiro, que na questão dos alimentos, que é onde houve deflação, porque no conjunto do índice, aí, o que fez foi uma redução da taxa, que estava na faixa de 10, vai cair para 3, para 4. Agora, a deflação, que diminuir o preço, isso foi mais nos alimentos. Tem a ver com a situação geral, mas no nosso caso aqui no Piauí, sobretudo o arroz, o feijão, tem a ver de que esse ano nós tivemos uma safra relativamente boa, inclusive na agricultura familiar. Ou seja, produziu-se mais do que o esperado. Produziu-se mais, o que para o consumidor é bom, para o produtor não é bom. Você viu ali a nossa vendedora na Ceasa dizendo que mesmo com esse preço ainda tem dificuldade de vender. E o que é que o trabalhador rural vai dizer? Pô, na hora que eu produzo, o preço cai. Então tem esse aspecto. É a contradição da nossa estrutura da sociedade, entre produtor e consumidor. Mas o que eu quero só ressaltar é que no caso, porque contribuiu para diminuir o preço dos alimentos, o aumento da nossa safra de gêneros alimentícios. O senhor é um crítico dessa perseguição da meta de inflação, independente do cenário que está em torno? Muitos, nos Estados Unidos, por exemplo, eles perseguem o pleno emprego e a inflação fica ali meio segundo plano. No Brasil, estabeleceu-se a meta de inflação como algo... Nós temos uma política macroeconômica que leva em consideração só inflação, juros, a questão cambial e a questão fiscal. Isso é política de país desenvolvido, que tem uma estrutura já mais consolidada. A nossa política tem que ter como foco o crescimento. Não pode ter responsabilidade macroeconômica. Não pode deixar a inflação solta, não pode desequilibrar as contas públicas, não pode deixar o juro alto. Agora, isso não pode ser a finalidade de um país que está no nível de desenvolvimento do Brasil. Eu acho equivocada essa coisa. Tem que ser o calibrador da política de desenvolvimento, de infraestrutura, de correção das desigualdades regionais, de distribuição de renda. É isso que estava se tentando fazer, e eu espero que em 2010, nunca no Brasil ficou tão claro que são 2 projetos. O que é que um grupo propõe, o que é que outro grupo propõe. Eu gostaria que em 2018, ao invés de um ficar xingando o outro, disso, daquilo outro, de corrupção, a gente dissesse, olha, Previdência, Lei Trabalhista, Petrobras, desenvolvimento regional, políticas sociais, nós pensamos isso e isso. O papel do capital estrangeiro, nós vamos liberar reservas da Amazônia ou não vamos? Tem 20 pontos. E a questão também institucional. Como é que vai funcionar o Ministério Público, como é que vai ser a legislação partidária, a legislação eleitoral. Eu gostaria muito que a gente pegasse 20 itens e cada um que fosse candidato, cada bloco, dissesse sobre esses problemas estruturais do Brasil. Eu penso isso. Isso é muito rico do ponto de vista político e até educacional, pedagógico. Era uma política pedagógica. Já que o senhor entrou nessa área, professor? E as pessoas vão decidir.
Então, já que O que é que eu quero para cá, o que eu quero para ali. Pô, já que o senhor entrou nessa área, deu essa dica, professor, o senhor que já foi vereador, o primeiro vereador do PT aqui em Teresina, já foi deputado estadual, já foi deputado federal e disputou uma eleição para o Senado. O senhor pretende disputar, entrar nesse debate eleitoral como candidato ano que vem? Quando eu resolvi não ser mais candidato, não deixei de ser militante político ligado ao Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Estou ajudando na administração o Wellington Dias através da presidência da Fundação CEPRO, porque administrar bem é uma maneira de fazer política também. Correto. Né? Tentar ajudar a administração a ser melhor, sendo mais humilde, contribuir para a administração ser melhor. É também uma maneira de fazer política. A minha intenção, e eu acho que essa é a do Nazareno Fonteles também, é até bom conversar com ele, é que voltaríamos a disputar caso houvesse duas mudanças básicas. Ser financiamento público, para não ter esse negócio de caixa 2, de financiamento, e ser lista, para ser uma proposta organizada partidariamente, e não uma coisa de disputa pessoal, de carreira política pessoal. Infelizmente, parece que não vai ter essa mudança na legislação. Na reforma política. Então, sem a reforma política, sem uma mudança mais profunda nas regras eleitorais e partidárias, é muito provável que eu, em 2018, não dispute nenhum cargo. Tá certo, então. Estou muito novo ainda. Tem muito tempo ainda para colaborar. Doutor Antônio José Medeiros, presidente da Fundação CEPRO, muito obrigado pela participação. Eu queria só aproveitar a oportunidade para fazer um pequeno comercial da CEPRO assim. Nós vamos na segunda-feira, a FAPEP, Fundação de Apoio à Pesquisa, vai lançar um edital para bolsas de pesquisa para mestrandos. É 1.200 por mês, por 16 horas de trabalho. Procurem o site da CEPRO ou da FAPEP, se inscrevam. É para economistas, geógrafos, agrônomos e cientistas sociais. Sobretudo economistas. Estamos aqui fazendo um convite àqueles que têm graduação em economia. Precisa estar fazendo um mestrado ou um doutorado, pode ser em qualquer área. Pode ser em gestão pública, políticas públicas, desenvolvimento em meio ambiente, agora tem que ser graduado em uma dessas áreas, inclusive em economia, porque na medida que não tem mestrado em economia, a gente não sabe onde os economistas estão estudando. Então, apareçam, se inscrevam e vamos ajudar a melhorar as pesquisas no Piauí. Tá aí o convite para que os economistas colaborem com a pesquisa no estado do Piauí. Muito obrigado, doutor Antônio José Medeiros. Elivaldo, continua com a gente.